Marcos capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 17. O texto diz assim, por favor acompanhem nas suas Bíblias. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui a leitura e para nossa explanação de hoje. Este trecho que nós estamos vendo agora no Evangelho de Marcos é um grande segundo bloco deste Evangelho. O primeiro grande bloco foi até o versículo 13 do capítulo 1, que é a apresentação do servo, que é Cristo, apresentado neste Evangelho como servo, e isso foi feito por meio do ministério de João Batista, isso foi feito por meio do próprio batismo de Jesus, foi feito pela tentação de Jesus, tudo isso para a apresentação de quem é o servo, Cristo, aquele que veio para restaurar todas as coisas. A partir do versículo 14, o que nós temos, lá do capítulo 1, o que nós temos aqui é o que eu gosto de chamar de o comissionamento do servo, ou seja, agora Jesus vai começar a chamar algumas pessoas para caminhar com ele. Então, nós vimos, primeiramente ele chama Pedro, Tiago, João, André, lembra os 4 pescadores, e aí algo muito interessante acontece. Na verdade, o Evangelho de Marcos todo vai acontecer essa dinâmica em que, aliás, todos os evangelhos isso acontece. Jesus fez muitos milagres, muitas curas, muitas expulsões de espíritos imundos, de demônios. O Evangelho de João vai dizer que se fosse relatado tudo que Jesus fez, não ia nem caber nos livros. Mas os evangelistas fizeram questão de selecionar algumas histórias, algumas curas, alguns milagres. E eles fazem como se fosse essas curas, os milagres, um recheio para a sua narrativa. Vocês vão perceber que todo o grande bloco no livro de Marcos, ele é recheado com estes milagres, com estas curas, autenticando e também ilustrando com estas mensagens a grande ideia que Marcos quer passar para a gente. E dentro deste grande bloco, você tem a chamada dos discípulos, depois você tem aquele grande Jesus dizendo, qual é a mensagem que ele ia pregar, que o reino de Deus estava próximo, e por isso o império das trevas tinha que tomar cuidado, porque o rei está chegando. E isso vai ser ilustrado justamente pela expulsão de um espírito imundo na sinagoga, mensagem que o Estevão pregou. Pois nós vemos isso também no capítulo 2, logo vocês vão entender o porquê que a cura do paralítico é colocada bem antes por Marcos desse trecho que nós lemos. E isso vai até o finalzinho do capítulo 3, em que Jesus vai revelar quem de fato é a sua família. É o ápice, é o final, é a conclusão desse segundo trecho. Ele vai chamando discípulos, intercalando com estes milagres, essas curas, para ilustrar as histórias, os chamados, o que Marcos de fato quer com tudo isso. E o final disso é quando Jesus revela de fato quem que é a sua mãe e os seus irmãos, quem de fato é a sua família. É o trecho que vai ali, versículo 20, até o finalzinho, versículo 35 do capítulo 3, para então depois entrar num outro bloco. Então isso significa que essas histórias são selecionadas por algum propósito. E eu vou primeiro explicar esta passagem de Mateus, depois explicar por que Marcos decide selecionar a história do chamado de Mateus, ou Levi, Eu vou explicar, é o mesmo nome, a mesma pessoa. Sua Bíblia não está nada errado aí, está Levi. Mas o porquê que isso acontece, por que ele decide chamar, por que ele não põe o chamado de Natanael, como Jesus chamou Judas, como Jesus chamou outros discípulos, mas por que ele decide colocar o chamado de Levi aqui,
E por que exatamente neste momento e não logo após o primeiro, os 4 primeiros ali que foram chamados? Talvez nossa mente, né, a gente pensa assim, bom, deixa eu contar como Jesus chamou os 12 discípulos, depois eu sigo a narrativa. Mas não, Marcos vai intercalando estas narrativas com milagres, com curas, e nós vamos entender o porquê. Ok, então versículo 13, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: Jesus saiu outra vez para beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-la. Veja que Jesus gostava da praia. Todo mundo gosta da praia. Todo mundo gosta da praia. Jesus, como ser humano, sabia o que era bom. Ele ia à beira-mar para ensinar. E, obviamente, mais uma vez, como a gente vai ver ao longo do Evangelho de Marcos, a multidão está sempre por perto, querendo alguma coisa. Lembre-se, não se engane, nem sempre a multidão está com boas intenções. A gente vê no Evangelho que a multidão fica admirada com um milagre. Nossa, a gente nunca viu isso acontecer. A multidão gosta de se alimentar na multiplicação dos pães, dos peixes. A multidão gosta disso daí. Mas na hora do compromisso, eles gritam, crucificam, crucificam. Então não se engane, multidão está sempre presente, mas ser mais um na multidão não quer dizer muita coisa. As pessoas chegam nesse período de Páscoa, todo mundo está postando, Feliz Páscoa, Jesus Cristo ressuscitou, todo mundo, até o mais ateu está postando lá, Cristo ressuscitou, quem nem acredita em Jesus está lá, Cristo ressuscitou. É a multidão empolgada com esses eventos, com tudo que isso significa, mas não se engane, não quer dizer que fazer parte da multidão significa ter a vida transformada. E lembra, o Evangelho de Marcos sempre vai contrastar a multidão com um ou outro selecionado no meio da história. Lembra? Tem a multidão, mas tinha aqueles 5 os 4 que levaram o paralítico ali dentro. Mais uma vez, aqui tem uma multidão e Levi vai ser selecionado, contrastando toda esta multidão, mostrando de fato que Jesus trabalha individualmente e não com grandes multidões. Então Jesus estava ensinando, o versículo 14 diz, passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Levi aqui é o nome hebraico de Mateus, aquele que escreveu o primeiro evangelho, e é o nome romano dele, e assim como Marcos, e assim como outros também, Pedro, que era chamado Cefas, todas as pessoas ali naquela época tinham um nome, principalmente aquelas que eram judias, e também se identificavam ali de alguma maneira com o Império Romano. Tinha um nome judeu, então Cefas, o João, né, o João Marcos, João era o nome em hebraico dele, e também aqui Levi é o nome em hebraico, e Marcos, assim como Pedro, assim como, aqui é Mateus, desculpa, assim como Marcos, era um nome ou latim, ou grego, enfim, mas era um nome que fazia referência ao Império Romano. Era como se ele tivesse um nome para se identificar com os seus conterrâneos judeus, mas um nome também quando ele estava ali entre os romanos. Então este Levi aqui é o mesmo Mateus que você encontra nas histórias. Tá? O Evangelho de Mateus vai usar o nome Mateus para ele, que aliás é o nome do seu evangelho, mas aqui Marcos faz questão de chamá-lo de Levi, que é o seu nome judeu. Talvez para mostrar para a gente, logo eu vou falar sobre a profissão dele aqui, que não era nada bem vista naquela época, talvez para mostrar que embora ele tenha se infiltrado no meio dos romanos, e embora ele fosse considerado pelos seus conterrâneos um traidor da pátria, ainda assim ele era Levi, ele era o judeu. Marcos talvez está tentando lembrar para os seus leitores quem de fato era Mateus, um judeu pertencente ao povo de Deus. Então este Levi, filho de Alfeu, ele estava sentado na coletoria. Coletoria era um lugar que a gente conhece muito, brasileiro. Tá? Principalmente se você é rico, quanto mais rico você é no Brasil, mais você vai precisar pagar de imposto.
Só que aqui a gente não tem um lugar que você vai lá pagar. Né? Eles tiram já na fonte, depois chega no final do ano. Enfim, a gente conhece bem. Não é bom falar muito, porque os ânimos começam a se alterar, né? A gente começa a ficar meio assim, pensando quanto vai pagar lá de imposto de renda. Você começa a ficar doido, assim. Tá? E naquela época não era diferente. A gente reclama de 27%, assim, 27% se você ganhar bem, né? Tiver no topo ali. Né? A gente que ganha pouco, ganha um pouquinho ali que a gente paga. Mas assim, a gente reclama desse imposto de renda, mas lá era pior ainda. Lá, muita gente que na metade do que ganhava por Império Romano era realmente quase que um regime em que os judeus eram escravizados pelos romanos mesmo para poder viver ali. E aí, imagina só, os romanos pegaram um judeu, Levi, para trabalhar para eles, para cobrar imposto não só dos romanos, mas também dos seus conterrâneos. Imagina Levi no churrasco de família no final de semana. Acho que ele nunca recebia convite para participar. Sabe aquele, lá vem o cara que fica roubando o nosso dinheiro aí, né? Então esses eram chamados de publicanos. Os publicanos eram quem trabalhavam nessa coletoria, era um lugar que as pessoas deveriam ir até lá para pagar os seus impostos. E por causa disso, então, eles eram considerados traidores da pátria. Era como se os judeus olhassem para eles e falassem, você virou casaca, você está trabalhando. Lembra que havia um espírito entre os judeus de querer se libertar das garras do Império Romano. Os judeus tinham esse desejo mesmo, e muitos colocavam a esperança no Messias de que assim, agora vai. Né? Agora ele vai tirar a gente desse jugo, desta opressão romana. Então eles não gostavam daquela vivência que eles tinham. Eles sabiam que de alguma forma isso era uma opressão, e eles tinham esse desejo de se libertar disso. E aí você tem um judeu colaborando para esta exploração dos romanos. Então este Levi era extremamente odiado, assim como todos os publicanos. Tanto é que a palavra publicano vai ganhar um ar mais lato, assim, mais geral. Tá? É sinônimo de pecador, é sinônimo de uma pessoa indesejada. Tá? Você vai encontrar várias vezes na Bíblia, por exemplo, quando Paulo fala, né, daquele irmão que está lá na igreja, que está obstinado no seu pecado e não quer mudar, e já foi exortado 1, 2 vezes, por individualmente, 2 ou 3, levado para a igreja, Paulo vai falar assim, trate ele como um pagão e publicano. Sabe? Então essa ideia assim, publicano, era uma palavra usada, inclusive, para aqueles que assim, sabe aquela pessoa que você tem que se afastar dela, que ela não é muito bem-vinda no meio? Então, esse é um publicano. Então, de tão odiado que a pessoa era, esse nome virou um apelido, tá? Virou o publicano, assim como a gente faz com os corintianos hoje. Né? O corintiano já virou assim, não, brincadeira, calma, calma, Du, brincadeira. Mas virou assim, né? Não, brincadeira, não estou ajudando não. E olha que eu nem sou palmeirense, hein? Tudo bem, tá bom. Ok, então, Levi foi chamado aqui, Jesus diz, siga-me, a mesma expressão que é usada ali para os 4 que foi chamado anteriormente. E do mesmo jeito que Marcos narra o chamado daqueles 4, Marcos narra também o chamado aqui de Levi. E com isso Marcos quer criar um padrão para a gente. E o padrão que Marcos quer criar aqui é que o discípulo de fato de Cristo não é aquele que fica pensando muito, que fica ponderando as coisas, que fica assim, deixa primeiro fazer alguma coisa, deixa fazer... Não, é aquele que imediatamente obedece à ordem do mestre. Jesus chega para os 2 lá no barco, Tiago e André, Pedro e André, e depois para os 2, Tiago e João, que estavam ali consertando as redes, lembra lá no capítulo 1, e os 4 imediatamente deixaram tudo e seguiram a Cristo. E mais uma vez, Jesus chega aqui agora para Levi, este publicano, e chama, siga-me, e o texto simplesmente diz, ele se levantou e seguiu. Daqui a pouco nós vamos tirar umas lições importantes a respeito disso. Passa-se um tempo, nós não sabemos quando, talvez no mesmo dia, talvez um tempo depois, Marcos não diz, mas no versículo 15 diz assim, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Publicanos, obviamente, porque eram colegas de profissão de Levi.
Se ele não era convidado para o churrasco ali da família, para os seus judeus, ele tinha que se reunir com aqueles que eram odiados também. Você cria o grupo daqueles que são excluídos, daqueles que são odiados. E, obviamente, onde ele estava, esse pessoal ia atrás. Então, Jesus foi ter uma refeição na casa dele e muitos publicanos foram também participar desta refeição. E junto com eles, e aí Marcos dá uma nota que, um termo meio com um tom de ironia. Tanto é que a minha versão NVI, talvez a sua faça isso também, colocou entre aspas, pecadores. Porque, obviamente, nós sabemos, como Jesus vai dizer aqui claramente, quem são pecadores. Todos nós somos, de fato, pecadores. Mas quando ele diz pecadores, logo logo ele vai mostrar que havia os mestres da lei, os fariseus ali. E quando ele diz pecadores, significa que esses pecadores é aqueles que os mestres das leis e os fariseus, os religiosos da época, julgavam ser pecadores. E com isso, obviamente, quando eu digo que o outro é pecador, automaticamente eu estou dizendo que eu não sou pecador. O outro é o problema, o outro é errado, o outro é pecador. Eu não. Então, esta palavra pecador não quer dizer assim que existia um grupo naquela época que era um grupo dos pecadores. Não, todo mundo é pecador. Isso que a Bíblia apresenta pra gente. Mas esse grupo de pecadores é o que os mestres da lei, o que os religiosos, os fariseus, julgavam serem pecadores. Para eles, aquele era o grupinho que não prestava. Aquele era o problema. Sabe? Como muita gente faz hoje. Né? A gente sempre acha que assim, meu vizinho é difícil. Né? O meu chefe lá é complicado. O meu cônjuge é problemático. Nossa, meu filho... Mas eu não. É sempre o outro problema, né? O problema sempre está, o pecado, a maldade sempre está no outro. Mas eu, no fim das contas, até que sou um pouquinho bom. Então, nesta refeição, muitos publicanos e esses pecadores, as pessoas que os fariseus julgavam, estavam ali, comendo com Jesus e seus discípulos. Pois havia muitos que o seguiam. O texto continua dizendo, quando os mestres da lei, que eram fariseus, então os mestres da lei eram os escribas, as pessoas responsáveis ali por interpretar a lei, essa construção aqui é difícil de ser traduzida de fato, né? O texto pode estar dizendo os mestres da lei e os fariseus, ou os mestres da lei que eram também fariseus, porque tinham mestres da lei, a maioria era parte do farisaísmo, que era um grupo mais legalista dentro do judaísmo, mais aquele grupo assim que colocava, Jesus diz, né, colocava regra para as pessoas que nem eles seguiam mesmo, mas eles gostavam de colocar regrinha como se eu sei o que Deus quer, e Deus quer isso de você, mas nem eles seguiam mesmo. Ou pode ser que seja uma construção dizendo, os mestres da lei que trabalhavam para os fariseus. Enfim, o texto diz aqui que haviam eles, os mestres da lei, a minha versão diz que eram fariseus, ou podia ter mestres da lei e os fariseus ali presentes, viram comendo com esses pecadores e publicanos. Perguntaram aos discípulos de Jesus. Se você lembrar da história anterior, para quem estava aqui, lembra que não precisou perguntar, não precisou falar nada. Jesus, conhecendo a intenção do coração deles. Obviamente, as pessoas não acreditavam na divindade de Cristo. Então, creio que muitos talvez pensassem, bom, alguém falou alguma coisa aqui e ele ouviu. E nesse trecho, curiosamente, eles não perguntam para Jesus. Talvez não tivessem coragem de ir direto na fonte. Mas sabe, chegaram para os discípulos e falaram assim, vem cá. A gente quer saber por que seu mestre faz isso? Por que ele faz essas coisas que a gente não faz? Por que ele se mistura com essa gentalha aí? Por que ele está fazendo essas coisas? Então ele chega para os discípulos e pergunta, por que ele come com publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Veja que é uma pergunta até, de certa forma, curiosa, porque o texto não diz que Jesus convidou essas pessoas, o texto diz que Jesus foi comer na casa de Levi e que muitos publicanos e pecadores foram juntos. O que esses fariseus, mestres da lei, esperavam de Jesus? A mesma atitude que eles tinham, aquela atitude de chegar assim, opa, chegou o grupinho, vamos sair daqui. Sabe,
Tá chegando o grupo problemático. Ou a gente sai daqui, ou a gente dá algum jeito de expulsá-los daqui. Veja, Jesus está indo na casa de Levi, Jesus não está convidando pessoas para ir lá, as pessoas foram lá e ele continua fazendo o que ele foi fazer ali. Mas diferente dos fariseus, diferente desses mestres da lei, ele não expulsa, ele não sai do ambiente quando essas pessoas chegam, pelo contrário. Ele está ali comendo, as pessoas chegam, ele continua comendo. Então essa pergunta mostra, eles estão jogando para cima de Jesus uma responsabilidade aqui, que se a gente analisar, não era dele, ele estava nem na casa dele. No capítulo, na história anterior que a gente viu, Jesus estava em sua casa. Aqui ele está na casa de outra pessoa. É muito deselegante você mandar pessoas embora de uma casa que não é sua. Então a pergunta não deveria ter sido feita para Jesus aqui. A pergunta foi direcionada para a pessoa errada aqui. Mas eles queriam jogar esta responsabilidade, e obviamente com isso, como os fariseus vão tentar fazer por todo o evangelho, tentar pegar Jesus numa armadilha. Sabe aquelas perguntas capciosas que eles faziam, aquelas coisas de tentar achar um motivo para dizer, tá vendo aqui, ó? Tá aí o erro dele. Olha onde que ele está fazendo aqui. Então eles perguntam, por que ele come com publicanos e pecadores? Versículo 17 diz, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Literalmente aqui, quando o texto diz não são os que têm saúde, a ideia aqui é alguém que é forte. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, rapaz, isso daí é um cara, um homem de aço, assim, isso daí não deve nem pegar gripe. Sabe, tipo o MacGyver da vida. Sabe, você olha e fala assim, esse daí é como chama aquele? Fugiu o nome. Chuck Norris, né? Isso. Sabe, aquele que fala assim, ó, esse daí, se a gripe pegar o Chuck Norris, a gripe morre. Sabe? É esse forte, assim, aquela pessoa assim, olha, é considerada forte, mas saudável, aquela pessoa assim que nada atinge ela. Tá? Jesus fala, eu não vim chamar estas pessoas, porque essas pessoas na verdade não precisam de médicos. Tá? Existem alguns hipocondríacos por aí que gostam de ir no médico, mas geralmente, tirando essas pessoas, você vai no médico quando você tem algum problema, quando você está com alguma dor. Tá? Mas geralmente tem o pessoal que vai lá só fazer uma visitinha pro médico, né? Não tem nada para fazer, vai se consultar com o médico. Mas, via de regra, as pessoas vão porque tem algum problema. Algo está errado e elas pensam, eu preciso de um médico. Eu preciso me consultar e ver o que está acontecendo comigo. Então, há essa consciência de que algo está errado, e isso leva a pessoa até o médico. A pessoa necessita de um médico. Agora, se você está saudável, eu vou dizer, eu não preciso de um médico. Alguém chega assim, você foi, a não ser que você tenha 50, a gente vai chegando, né, numa idade que depois a gente tem que começar a ir com mais frequência no médico, né? A gente vai, calma. Os novinhos aqui vão chegar na cidade também. Né? As dores começam a aumentar, enfim, tudo mais, né? Mas, a não ser isso, você só vai quando tem algum problema. Se você está bem, de saúde, aliás, é bom nem ir, porque você descobre coisa que você não quer descobrir, né, que você tem. Fica quietinho lá, não vai mexer com quem está quieto, não, porque vai achar problema ali. Então, quem precisa de médico, Jesus está dizendo, são aqueles que são os doentes. Aquele que tem saúde não vai precisar do médico, mas os doentes, sim. Do mesmo jeito, aí Jesus sai da ilustração e vai para o que de fato ele quer dizer, eu não vim chamar aqueles que são justos. Veja o que ele está dizendo com esses justos aí. Ele está olhando para os fariseus e dizendo, vocês se colocam num grupo superior, olhando para essas pessoas e dizendo, vocês são pecadores, eu não. Nós não. Jesus diz, vocês se acham justos, vocês acham que não tem problema nenhum. Agora, do mesmo jeito que alguém que está saudável não vai procurar um médico, aquele que se julga ser um cara bom, um cara justo, não vai precisar de um salvador, de um redentor. Ele vai pensar para quê? Porque ele precisa ser salvo se ele já é bom. Jesus disse, eu não vim chamar estas pessoas, eu vim chamar pecadores. Esta é a história. Agora, deixa eu tirar umas lições interessantes aqui para a gente. Em primeiro lugar, qual é a relação entre essa história com o que nós vimos na semana passada? Por que Marcos, então, coloca esta narrativa logo após a cura de um paralítico? Veja que, na narrativa aqui, a cura do paralítico
serve como uma ilustração concreta daquilo que está acontecendo com Levi aqui. Veja que há um detalhe no texto que nós lemos que me chamou muito a atenção. Quando o texto diz assim no versículo 14, volta para o versículo 14, ele diz assim: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, e olha o que o texto diz, sentado na coletoria. Por que ele fala que ele está sentado? Não podia só dizer que ele estava lá na coletoria trabalhando, coletando impostos? E aí o texto diz, Levi, depois que Jesus chama, Levi levantou-se e o seguiu. Veja que são duas palavras, sentado e levantado, que por si só parecem redundantes no texto, parece não fazer muito sentido, a não ser que você lembre do que aconteceu anteriormente. Porque o que Marcos acabou de narrar antes foi a cura de um paralítico que não podia por si só andar e teve que ser baixado do telhado ali porque ele não conseguia se movimentar, ele tinha um problema nas suas pernas, ele não conseguia por si só sair do seu lugar, a não ser que Jesus chegasse para ele, como de fato fez, e diz, levante-se e ande. E do mesmo jeito que o paralítico estava lá deitado, agora Mateus está aqui, Levi está aqui sentado. E o que Marcos quer mostrar é que ambos estão impossibilitados de mudar as suas vidas. Então, de alguma forma, o paralítico, ele serve como um paradigma concreto disso que está acontecendo com Levi aqui. Ele estava lá impossibilitado de sair do seu lugar, Levi estava lá sentado na coletoria, mas os dois encontram Cristo e Cristo fala a mesma coisa para os dois. Levante-se. Paralítico, então, é curado e levanta. E Levi também levanta para seguir a Cristo. Então veja que com isso, Marcos quer criar esta relação. E se não bastasse isso, no final, quando Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico. Opa, ele acabou de contar uma história antes de um paralítico que se encaixa nisso. O paralítico precisava de um médico. O paralítico precisava dar a sua solução no seu problema físico. Mas a verdadeira cura, a verdadeira transformação, como nós vimos na mensagem passada, não é simplesmente de uma paralisia das pernas, mas é um problema interno, do coração. E aí ele diz, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então veja que Marcos quer criar uma relação aqui entre o que aconteceu com o paralítico e o que aconteceu com Levi. E nesta relação, o que ele quer dizer para a gente é que nós não conseguimos transformar as nossas vidas por nós mesmos. Assim como o paralítico não conseguia sair daquela situação por si só, Levi nunca teria sua vida transformada se Cristo não passasse por ali e o chamasse. Não adianta chegar um coach para ele dizendo, você pode, você consegue, acredite em você mesmo, vai lá, siga seus planos. Não adianta. Tá? Não adianta ele chegar, olhar para o espelho e dizer assim, a partir de hoje eu vou ser diferente. Não adianta, não há transformação de vida concreta a parte de Cristo. Cristo pode transformar qualquer pessoa que tenha consciência da sua necessidade de transformação. Então este é um paralelo que Marcos quer criar entre a história do paralítico e o chamado de Levi. Agora deixe-me tirar também duas aplicações aqui. Talvez você chegou aqui precisando de fato ser transformado por Cristo. E eu vou dizer que o que a história apresenta para a gente é que muitas pessoas pensam, eu vou seguir Cristo, mas ainda preciso fazer isso na minha vida, eu ainda tenho algumas coisas para fazer, como se a gente primeiro precisasse consertar um monte de coisa na nossa vida para depois seguir a Cristo. O que o texto apresenta é o oposto. Aquele que de fato ouve o chamado de Cristo é aquele que pela fé obedece imediatamente, crendo que Cristo vai transformar a sua vida. Ele não acha assim, eu vou mudar um monte de coisa na minha vida para depois me adequar ao que Cristo espera de mim e então seguir a Cristo. A ideia é outra, a ideia é que Cristo está chamando pecadores. Cristo não está chamando justos, não está chamando aqueles que se adequam num pacote chamado evangelho, fala assim, ó, tá aqui, você veste uma roupinha legal, você é um marido legal, você é acima da média, agora você está pronto para seguir Cristo. Não, é o contrário. Levi seguiu crendo que Jesus vai mudar a vida dele. Agora, se você está aqui nessa situação, cuidado. Cuidado. Porque o que aconteceu aqui é que Jesus foi até a casa de Levi e bagunçou a vida dele.
E quando Jesus entra e chama alguém, ele transforma, ele mexe. E ele vai entrar na casa e vai mexer e vai transformar coisas. Sabe quando alguém chega na sua casa e começa a mexer naqueles objetos que você gosta, que está naquele lugar que você... E você fica como... Você não quer que tire daquele lugar assim, sabe? E Cristo entrou na casa de Levi, as coisas mudaram ali, e Cristo vai fazer isso. Cristo transforma, Cristo mexe naquelas coisas que às vezes incomodavam a gente. E mais, Cristo vai levar um monte de gente junto. Alguns aqui já falaram para mim, né? Falaram assim, antes de estar na igreja aqui, antes de ser cristianismo, assim, eu achava que assim, vida boa era eu, o esposo, cônjuge ali em casa, tudo mais. Agora que a gente é crente, é gente todo o dia em casa, tô na casa dos outros, é comendo hambúrguer, é pizza, a gente começa a engordar, depois emagrece também. Porque veja, Cristo entrou na casa e um monte de gente seguiu. E é isso que acontece, e igreja é para isso de fato. Tá? Quando Cristo chama alguém, ele chama, e junto com isso daí vem um corpo de Cristo. Tá? De alguma forma, isso é bom para transformar a sua vida. Você vai ver que a gente começa a ser menos egoísta, a gente começa a entender que a nossa casa não foi feita só para a gente ficar se mostrando ali, mas foi para receber pessoas mesmo, a gente está em comunhão uns com os outros, tá? Não precisa estar tudo arrumadinho, pode abrir a casa. É por isso que a Bíblia bate tanto na tecla da gente ser hospitaleiro, porque isso é ser igreja, é estarmos juntos uns com os outros. Então, cuidado, o que aconteceu com Levi também pode acontecer com você se Cristo te chamar. Agora, a segunda aplicação que eu queria trazer aqui é se talvez você que já foi chamado por Cristo. Veja que eu fico pensando nessa história toda, na reação de Levi. Porque imagina só, Levi está lá sentado na coletoria, e aí Cristo passa e o chama. Aí ele, parece que há algo especial em mim. Eu fui chamado por Jesus para segui-lo. E aí ele vai todo confiante ali. E aí ele está lá confiante na sua casa, recebendo Cristo com ele, comendo. Aí Jesus diz assim, eu não vim chamar pessoas saudáveis, eu vim chamar os doentes. Eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecador. Sabe, Levi? Lembre-se, não te chamei porque você é justo. Não te chamei porque você é saudável. Não te chamei porque você estava tudo certinho aí. Pelo contrário, 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus chama aqueles que nada são neste mundo para confundir aqueles que se acham muito. Então, se você está aqui, já faz parte do corpo de Cristo, já é salvo, lembre-se, Deus nos chamou porque sem você o reino de Deus não ia para frente. Tá? Porque sem você, o que é ser do cristianismo sem a nossa presença no cristianismo? Deus não te chamou por isso, Deus chamou exatamente pelo oposto. Deus nos chamou porque nós somos fracos, pecadores. Precisamos da graça, da misericórdia de Cristo. E assim como Levi ouviu esta verdade, nós precisamos ouvir esta verdade todo dia. Cristo nos chamou porque nós somos pecadores. E precisamos da redenção. Precisamos da justificação que Cristo nos dá. Irmãos, que Deus nos ajude, de fato, a ouvir este chamado e responder imediatamente, e que Cristo possa transformar as nossas vidas, assim como Ele transformou a vida de Levi. Amém? Amém.